A casa mais vigiada do Brasil tá pegando fogo e, como sempre, um romance proibido tá roubando a cena. Hoje, a gente vai destrinchar a história que tá na boca de todo mundo em A Fazenda 17, o envolvimento entre Michele Barros e Chia Phoenix. A grande pergunta no ar é essa, né? O que a gente está vendo ali nas câmeras é uma traição em tempo real ou o comecinho de uma nova paixão? Vamos analisar os fatos para entender essa história que, olha, é bem complexa. Então, para a gente entender a dimensão desse conflito todo, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas e qual era a situação de cada um quando tudo começou. De um lado temos a Michele Barros, jornalista, 46 anos, que entrou no reality casada. Do outro, o ator Chia Phoenix, de 36, que mencionou que estava conhecendo alguém. Ou seja, o cenário para dar o que falar já estava montado desde o primeiro dia. Só que aí, um desabafo da Michele um tempo depois adicionou uma camada super importante a essa história. Ela confessou que o casamento, na verdade, já não ia bem, sabe? Descreveu a relação como uma amizade. Essa declaração, claro, muda um pouco a percepção das coisas, sugerindo que, para ela, o fim já era uma realidade antes mesmo do programa. Mas como é que essa conexão, que começou bem discreta, de repente explodiu e virou a maior fofoca da casa? A resposta está num fim de semana que foi assim, decisivo. Olha, tudo escalou muito rápido, em um único fim de semana. Começou na sexta, com os cochichos sobre um suposto beijo depois da festa. No sábado, o Dudu Camargo se encarregou de espalhar o boato. E aí, no domingo, a pressão ficou insustentável, o que forçou os dois a terem uma conversa definitiva. E é justamente nessa conversa que a gente chega no clímax emocional dessa história toda, o momento da grande confissão. Longe dos outros participantes, eles finalmente se abriram um com o outro. Foi ali que a fofoca deu lugar aos fatos, preto no branco. A Michele tomou a frente na conversa, sendo bem direta. Ao admitir o sentimento, ela não só confirmou a verdade, como também tomou as rédeas da história para si, sabe? Acabando com as especulações. E a resposta do Chia veio logo em seguida, confirmando que o sentimento era mútuo e principalmente que não foi planejado. Essa frase dele resume bem a natureza da coisa. Foi algo espontâneo e, na visão deles, inevitável. E olha, só uma pequena pausa aqui. Quem gosta de análises diretas como esta, que vão a fundo nas polêmicas, já sabem, né? Se inscreve aqui no canal Opa News BR no YouTube. Essa inscrição ajuda muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Mas essa confissão não ficou só entre os dois, não. Dias depois, a Michele transformou aquela conversa privada em uma declaração pública para a casa inteira ouvir. E a postura dela foi de desafio, não de quem pede desculpas. Com essa pergunta, ela defendeu o direito dela de sentir e ainda questionou os padrões da sociedade, especialmente os que são impostos às mulheres, sobre como elas devem viver suas emoções. Bom, com tudo às claras, eles viraram um casal, certo? Então, não foi exatamente isso que aconteceu. É aqui que a história entra na sua fase mais contraditória. O ponto crucial é o acordo que eles fizeram. De uma forma que parecia bem madura, eles combinaram que, por respeito aos seus relacionamentos aqui fora, seriam apenas amigos dentro do programa. Uma decisão lógica, se a gente for pensar. No entanto, o que as câmeras mostram no dia a dia revela um cenário completamente diferente e bem mais complicado. A lista de momentos que contradizem esse acordo só aumenta. São abraços na academia, eles dividindo o mesmo edredom para cochilar, conversas bem íntimas e teve até um quase beijo. Essa luta para manter distância ficou explícita quando Chia pediu para ela se afastar. E a Michele respondeu, "Tô tentando." E talvez nenhuma frase resuma melhor essa batalha interna do que essa da Michele, dita justamente enquanto ela estava abraçada com o Chia. É um exercício de resiliência que é testado a cada segundo que eles passam juntos. E tudo isso nos traz ao momento atual. A grande pergunta é, qual será o próximo capítulo dessa novela? Em resumo, eles vivem num limbo. A confissão dos sentimentos bate de frente com o acordo de amizade. É uma luta constante entre a paixão que eles sentem e a promessa que fizeram. A opinião do público, claro, está dividida. O que será que vai acontecer? Eles vão resistir? Quem quiser pode deixar um palpite aqui nos comentários. E para não perder os desdobramentos desta e de outras histórias, é só se inscrever no Opa News BR. E a gente encerra com a pergunta que fica no ar. A força do acordo vai ser maior que a força da paixão? Numa novela da vida real como essa, a gente sabe, o final está sempre em aberto. E claro, o Opa News BR vai continuar de olho em cada cena.